E aí gente, eu sou a Mac e hoje vou mostrar o básico de como utilizar a ferramenta Puppet Pin do After Effects para fazer a animação de uma imagem qualquer, que foi a ferramenta que eu escolhi para animar essa bruxinha aqui. Mas para ter um resultado legal é preciso ter alguns cuidados, e vamos falar um pouco disso durante o vídeo. Para quem nunca viu e não conhece o After Effects, ele é uma das ferramentas da Adobe para criação de gráficos em movimento e efeitos visuais, e tem muita coisa interessante para fazer com ele. Hoje vou compartilhar uma parte muito específica do programa, mas para quem tiver mais curiosidade, dá uma pesquisada aqui no YouTube mesmo sobre tutoriais com After Effects. Vou deixar alguns links na descrição deste vídeo que pode ajudar a aguçar a sua curiosidade. Bom, não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre a interface e nem o básico do programa, mas vou detalhar direitinho o processo para você não se perder. E vamos dividir o tutorial assim: entender a sua necessidade, produzir ou reservar uma imagem, configurando o documento e ajustando a imagem, conhecer o básico da Puppet Pin, animar e exportar a animação. 1. Entendendo o que você precisa. Um dos pontos mais importantes quando escolhemos uma ferramenta para realizar um trabalho é entender o que a gente precisa e o que a ferramenta pode fazer. Como existem diferentes maneiras de fazer uma animação, talvez a Puppet não seja o que você está procurando. Por isso, dá uma olhadinha no tutorial todo para ver se vai funcionar para o seu projeto. Mas aqui para o meu caso, que precisava animar essa bruxinha, encaixou perfeitamente. Então, se tiverem dúvida se a Puppet é a ferramenta ideal para o seu caso, pense assim: a Puppet que vamos utilizar aqui é uma ferramenta de deformação, ou seja, vamos pinar uma imagem em pontos específicos e deformar a partir deles para criar animação. Então você já deve imaginar que vai ter algumas limitações dependendo do tipo de imagem que você for escolher e também do tipo de animação que você pretende fazer. 2. Dica para a imagem. Agora falando da imagem, antes de abrir o programa é muito importante que a imagem esteja com fundo transparente, .png como essa aqui. Assim vamos deformar exatamente aquilo que precisamos, sem a interferência do fundo e outras coisas. Uma dica caso você precise animar uma imagem pronta que tenha um fundo com vários detalhes, é separar tudo. Plano de fundo dos objetos, dos personagens, etc. E para isso muitas vezes vai ser preciso encontrar um fundo diferente para substituir o que veio na imagem original. Afinal, o personagem vai mexer e o fundo precisa estar completo, a menos que você encontre só o fundo da imagem específica. E se você não separar cada parte e trazer para cá de forma individual, o que pode acontecer são distorções esquisitas, onde você vai mover uma parte do personagem e não vai ter controle de tudo o que está ao redor, porque vai mexer junto a cada deformação. Agora, se você for criar a sua imagem como eu fiz a minha, melhor. Assim você pode planejar o seu projeto antes de começar a desenhar. Por exemplo, eu dividi a minha bruxinha em 3 partes, porque a animação que eu precisava para ela não era nada complexo. É bem estilizado e simples mesmo. Então a cabeça é uma parte, o corpo e a vassoura é outra, já que eu não queria grandes movimentos no corpo, e a terceira é a lamparina. E por que eu optei por isso? Porque eu queria que a lamparina fosse sacudindo conforme a bruxinha fosse voando para trazer um ar mais real. E isso só funcionaria bem se estivesse separado da vassoura. É um detalhe pequeno, mas faz toda a diferença. Assim como eu preferi deixar o corpo separado da cabeça, para eu ter mais controle caso eu quisesse mexer a cabeça, independente do corpo. Por isso, reforçando, é importante se você for criar sua imagem, pensar antes em como será essa animação e como você vai dividir a imagem. E se você for escolher uma imagem pronta, a mesma coisa. Pense o que você quer fazer e se vai dar para fazer com a imagem única. Se não der, ajuste tudo antes de trazer para o After Effects. 3. Configurando o documento e ajustando a imagem. Com esses 2 pontos iniciais e muito importantes definidos, vamos criar uma nova composição em New Composition. Vou utilizar 1920 por 1080 de tamanho, 12 segundos de animação e vou colocar um cinza aqui de fundo só para visualizar melhor. Tudo isso você consegue alterar depois se quiser, utilizando o comando Ctrl+K. Botão direito do mouse e Rename para renomear a sua composição. Como dá para criar várias composições, é sempre bom renomear para manter o arquivo organizado. Utilizando o Ctrl+I para importar nossa imagem, no caso a minha, eu dividi em 3 partes. Então eu vou selecionar todas elas e clicar em Import. Agora estão todas aqui na minha aba Project. Com as imagens selecionadas, vou arrastar tudo para dentro da minha composição e elas já vão aparecer aqui em Composition automaticamente. Se a sua imagem estiver muito grande como a minha, você pode selecionar ela, clicar em um quadradinho desses e começar a arrastar,
segurando o Shift logo em seguida para redimensionar sem deformar. Aí você já ajusta no tamanho que preferir. Depois, com a ferramenta de seleção, atalho V, você posiciona a imagem do jeito que precisa para a posição inicial. Quando selecionamos qualquer coisa aqui, vai aparecer essas âncoras, que são os Anchor Points. Basicamente, é a partir desse ponto que a sua imagem será girada ou redimensionada. Então, dependendo do efeito que você precisa, é preciso mudar o Anchor Point de lugar. No meu caso, o ajuste que eu vou fazer é nesse Anchor Point aqui da lamparina, porque eu preciso que ele se mova com base no topo da imagem e não do meio como estava. Assim vai parecer que ela está realmente pendurada aqui na vassoura. No restante, não vi necessidade, então deixei no centro como veio. Para mover um Anchor Point do lugar, usamos a Pen Behind, atalho Y, e arrastamos para o local que queremos. Quatro, utilizando a ferramenta Puppet Pin. Com tudo configurado e ajustado, vamos selecionar a Puppet Pin, que é essa ferramenta aqui de pino, ou utilizo o atalho Ctrl P para isso. E com a imagem selecionada, no caso vou mostrar um exemplo aqui na parte da cabeça, vamos pinando os pontos que queremos deformar. E isso você vai ter que avaliar de acordo com o efeito que você quer aplicar e com a sua imagem. Quanto mais pinos, mais difícil mexer nisso tudo depois. Então avalie bem e faça testes para saber quais vão ser realmente necessárias. Aqui em Show, podemos ver a malha depois de fazer os pinos. Veja que a malha está contornando todo o desenho, e tudo isso pode ser deformado. Em Expansion, nós vamos alterar a expansão além do contorno original, e dependendo da modificação, talvez você precise aumentar isso para incluir algum traçado que ficar de fora. Por enquanto, vou deixar assim em 0 para mostrar para vocês já já. Expandindo aqui a setinha na parte que pinamos, vamos em Effects, Mesh One, Deform. E aqui estão todos os pins que acabamos de fazer. E a dica é sempre renomear o que cada pin representa para não se perder depois, principalmente se você estiver trabalhando com muitos pins. Botão direito em cima do pin, Rename, e basta digitar o nome que fique fácil para você se localizar. Cinco, animando. Essa é a nossa timeline, é aqui que a animação acontece, e aqui no ponto 0 veja que já temos marcados automaticamente os pins que fizemos. Visualize os keyframes apertando U. Para fazer uma nova posição para começar a animação é simples, vamos arrastar nossa agulha mais para frente e depois selecionar um pin com a ferramenta de seleção, atalho V. Aí basta movimentar e fazer a deformação que preferir, e assim novos quadros vão sendo criados a cada nova deformação. E essa parte é com você, definir as modificações e o tempo em que vai acontecer cada uma. Agora veja que aqui, depois que eu mudei o chapéu de posição, algumas partes do traço ficaram soltas e não acompanharam o movimento. E muitas vezes acontece de cortar um pedaço maior da sua imagem. Para resolver, aumentamos a expansão da malha para ele incluir tudo, que foi o que citei mais lá atrás, quando adicionamos os pins. Agora basta arrastar a agulha na linha do tempo para ver como a animação já está acontecendo e como tudo está ficando. E assim você vai fazendo. Arrasta a agulha para o tempo que você quer, seleciona um pin e vai deformando cada um deles de acordo com a animação que você quer. Esse é o resultado que eu busquei para minha animação. E para visualizar assim, usamos a tecla de espaço para dar o play e também pausar. 6. Como exportar a animação no After Effects. Para exportar, vamos em Composition, Add to Render Queue. Em Lossless, você pode fazer algumas configurações, como formato. No meu caso, eu quero exportar uma sequência de imagens com fundo transparente. Então a minha configuração seria formato PNG Sequence. E aqui onde está RGB, ficaria RGB Alpha para exportar com fundo transparente. Se você for exportar isso em vídeo, dá para utilizar o formato AVI, por exemplo. RGB mais Alpha se quiser o fundo transparente. E por fim você altera o nome da sua animação e o local onde vai salvar aqui.
finalizamos no botão Render. Só esperar renderizar, está pronto. Veja que tenho aqui a minha sequência de imagens para eu utilizar como eu quiser rapidinho. E é isso, gente. Apesar de ser um básico, dá para utilizar para várias coisas. Eu, por exemplo, estava fazendo a bruxinha para um jogo. E antes de eu decidir usar a Puppet, eu estava vendo a possibilidade de fazer a personagem para animar a partir de ossos, que já é outra maneira de fazer a animação. Mas no final, pensei na Puppet e deu super certo. Bom, vou deixar aí também na descrição o tutorial completo do site da Adobe, mostrando como utilizar essa ferramenta de outras formas. Assim você conhece e explora um pouco mais sobre ela. Deixa o like se curtiu o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!